Relações internacionais foi prioridade para o presidente. A gente falando aqui de política externa, acho que vai continuar sendo. O Lula viajou bastante, reconstruiu relação com a China, por exemplo, fez um esforço, talvez recorde de repatriação que a gente já teve quando trouxe de volta brasileiros palestinos, influenciou na entrada formal, por exemplo, da Bolívia no Mercosul, o que é muito importante também em termos de bloco. A gente saiu de uma posição de par internacional mesmo com o Ernesto Araújo, para uma reconstrução diplomática, vamos dizer assim. E acho que a gente pode unir nessa sua resposta tanto a questão da política externa como a do meio ambiente, porque ela está intimamente ligada, né? O Lula foi e vendeu muito a imagem do Brasil como querer acabar com a devastação no Brasil, que é uma situação muito grave que a gente vive agora, e tem também a questão da urgência climática que tem que enfrentar também, né? Até a coisa mais engraçada que tem é o seguinte: quando você pega o crítico do Lula não consegue entender a dimensão política do Lula. Então ele tem que trazer o Lula para o seu nível. Quando você pega a parte internacional do Lula, o Lula hoje é o maior estadista do mundo. Mas sem comparação. É o sujeito que está... Ele e o Papa são as duas pessoas que estão trabalhando para unir o mundo, para reduzir, para combater miséria, para fazer a paz entre as nações. A dimensão dele não tem paralelo. Você pega a Alemanha lá, que é belicista, quando ele se encontra com o primeiro-ministro alemão, a reação deles. Então não tem. O Lula é de uma dimensão internacional aí sem paralelo. Isso torna ele um grande ativo nacional. Mas daí quando você vai ver os comentaristas aí, não, o Lula falou tal coisa de tal jeito, porque o Lula não condenou a Bolívia do jeito que devia, a Venezuela do jeito que devia condenar. O Lula atuando como mediador. Então, eles dizendo que o Lula falhou porque não condenou um dos lados. Como é que vai fazer a mediação? Teve esse problema com a Ucrânia também no começo de 2023, né? Com a Ucrânia também. E daí, quando vem aqui, de repente, o Zelensky diz que o Brasil é fundamental para as negociações da Ucrânia com a Rússia. Consegue o Itamaraty apresentar um voto para pacificação no Conselho de Segurança Nacional, que só teve o Conselho de Segurança da ONU, que só teve os Estados Unidos contra. Então é uma dimensão. Agora, um ponto muito importante no meio ambiente, é o que ele está dizendo aí nos fóruns internacionais, os países ricos até agora, eles só veem o meio ambiente como negócio. Eles têm que pagar. E um ponto muito importante é que tem muita indústria da Europa que vem para o Brasil para poder produzir. Porque lá ela não consegue mais por conta da questão da poluição. É o Lula aí se espelhar no Juscelino e começar a estabelecer, e na China, estabelecer pré-condições. Quer vir para o Brasil? Tem que ter fornecedor brasileiro. Quer vir para o Brasil? Tem que ter um sócio brasileiro e transferir tecnologia. Tem que ter compromisso com exportação, seja lá o que for, dependendo de cada empresa, né? Então, o Brasil ele pode ter um poder de barganha aí muito, muito expressivo. E tem negociado isso, né, Nassif? Até a Alemanha, a Noruega são os principais doadores do Fundo Amazônia. Até os Estados Unidos prometeram fazer doação também, acho que em abril ou maio desse ano também fez essa promessa. Enfim, ele tem negociado com países da União Europeia, o Reino Unido também. Então, tem caminhado nesse sentido, né, para combater o desmatamento na Amazônia. Tem. Agora ele tem que começar a negociar com as empresas. Porque você tem aqueles dogmas que foram criados ao longo dessas décadas. Você não pode ter imposto de importação. Você não pode exigir da empresa que vem para cá contrapartidas. Você tem que deixar o mercado livre. Então isso aí ele tem que romper com esses dogmas aí e levantar a bandeira da produção. A produção nacional é a parte mais importante da construção de um país. E não precisa ser só de empresa nacional. A produção nacional da multinacional, a produção nacional da cooperativa. Essa bandeira que tem que ser levantada, né? Mas a gente tem que fazer um dia um compêndio das críticas dos comentaristas internacionais ao Lula, aí, que é uma das coisas mais humorísticas que... Você tinha o Ortega Gasset, muito tempo lá atrás, ele fez um estudo sobre os estadistas, que ele dizia. Ele falava que tem 3 tipos. Não de estadistas, de governantes. Ele falou tem o intelectual,
O intelectual, nós tínhamos o Fernando Henrique aqui, que batia muito com isso, né? Que ele é ótimo para criar álibis para não ação. Daí você tem o pusilânime, que é o Itamar aqui. O pusilânime é uma pessoa normal que nem nós. Nós gostamos dele, a gente consegue entender, a gente pode encontrar ele num bar. E você tem os estadistas. Ele falou que o estadista é um megalomaníaco. O Napoleão tinha a mania de querer ser Napoleão, porque para querer mudar um país, você é megalomaníaco. E o Lula, e daí para você conseguir enxergar o estadista, você tem que trazer ele para o seu nível. Então você vai ver aqueles pequenos defeitos da pessoa humana para não ter que analisar o seu papel político, porque você não consegue entender, é muito grande. Então o Lula tem isso, né? Você pega um país como esse aí, ameaçado pela ultradireita, ameaçado, que você tem hoje a única esperança é uma pessoa de 78 anos, que é o Lula, né? Nassif, pra gente fechar, na verdade já estourou o tempo aqui, mas eu quero fazer como se fosse um pinga-fogo contigo, de quais foram as áreas que o Lula saiu melhor, o governo Lula, né, se saiu melhor, e as que foram os principais gargalos desse ano, pra gente pensar nas perspectivas para 2024. Vamos lá, primeiro as melhores. Bom, você teve a reforma tributária que foi um bom feito aí, né? Você tem o início da reconstrução aí do sistema de inovação e tudo aí, é o início de reconstrução. A recuperação da FINEP aí se insere nisso também. A saúde aí com a volta de mais médicos aí, que foi feito apesar de um orçamento apertado, né? Eu diria que é por aí. O fato de ter sobrevivido ao Centrão aí também não deixa de ser um feito, né? E as piores coisas aí que eu vi, muitas delas são inevitáveis devido à correlação de força, mas que são derrotas. Bom, você tem o Ministério da Educação que não é derrota, aí é desatenção, né? Mas o arcabouço fiscal é uma derrota. Você entrar com a LDO com déficit zero o ano que vem é uma derrota. Esse atendimento das demandas do mercado aí não tem jeito aí, né? Eu acho que tem uma outra vitória relevante aí, que foi a criação dessa parceria pela democracia entre o Lula e o Supremo Tribunal Federal. Verdade. Quando você pega a indicação do Flávio Dino e do Paulo Gonet, está ligado a esse arco aí essa parceria aí para garantir a democracia brasileira, né? Embora o Supremo, cheio de vícios, o Supremo tenha pecados, mas ele espiou bem aí nessa fase da resistência democrática aí também, né? Bom, os outros, quando você pega a FUNASA, pega esses centros aí de corrupção e tudo aí, orçamento secreto, essa subordinação muito forte ao Lira, sabe? Isso aí desgastou o Lula. Porque tem muita gente que fala, não, tudo bem, o Lira tem poder de chantagem, mas tem que impor alguma resistência, né? E o Lula, não sei se cansado, eu acho que o Lula, de certo modo, ele perdeu um pouco a confiança na intuição dele. Uhum. Ele sempre foi muito intuitivo, saiu otimamente bem quando começou o mensalão e tudo. De repente, você tem 10 anos em que o mundo desaba. Tudo aquilo que ele achava que estava sob controle, ele desaba da forma mais inesperada possível. O Supremo avalizando os abusos da Lava Jato, mensalão, o Ministério Público falsificando provas. Então aquilo trouxe para ele uma insegurança em relação à intuição dele, né? Ele teve um primeiro ano, também teve a questão da cirurgia que atrasou e tudo. Agora a gente espera que para o segundo ano agora ele já esteja recomposto, faça uma reforma ministerial e volte a ser aquele Lula de 2008 a 2010. Aquele Lula que encantou o mundo aí, ajudando a tirar o Brasil da crise e lançando a imagem de um Brasil moderno, defensor dos direitos sociais e tudo. É isso, não vai ser fácil, né? A gente até já falou, mas segurança pública acho que é muito perigoso para a imagem dele, né? Tem que tomar um cuidado muito grande, porque é responsabilidade dos governos estaduais também, né? Então, é um cuidado aí que o governo precisa ter para 2024.